Paz do Senhor, irmão. Estamos aqui no livro de Mateus, versículo 33, que diz: E expulsa demônio. Falou o mundo, e a multidão se maravilharam, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo princípio dos demônios, que nós entendemos. Ele expulsava demônio, irmão. Mas os demônios que Cristo expulsava não vinha mais para aquele lugar. Ele não tinha mais força nenhuma de habitar naquela pessoa, porque ele expulsava com poder. Poder dele era tão forte que os demônios eram expulsados daquele lugar e não voltava mais. Só que hoje nós vemos muita gente, muitos pastores, muita gente de expulsar demônio e os demônios voltam. Por que os demônios voltam? Porque aquela pessoa que é de expulsado o demônio dele, ele não leva a sério que aquilo aconteceu e que ele precisa crer que demônio não volta mais nele, que ele não tem mais demônio, ele continua vivendo aquele conhecimento que o demônio, depois que ele é expulso do homem, ele não pode voltar mais. Mas o homem dá brecha para que ele volte novamente. E quando ele volta com mais força. A situação fica mais difícil. Por quê? Porque é que as pessoas não têm cautela. Eles acham que aquele demônio que foi disposto dele não volta mais. Mas volta porque ele não continua sincero e fiel e crendo que aquele demônio foi disposto em nome de Jesus. O demônio que ele é exposto em nome de Jesus, ele não volta mais naquela pessoa. Não, porque ele foi exposto em nome de Jesus. E quando é exposto em nome de Jesus, demônio nenhum ataca mais. Aquela pessoa que foi expulsa, não. Não, porque aquela pessoa crê em Deus e acredita que foi expulso e não volta mais. E ele continua preparando para que o demônio não ache mais lugar na vida dele. Para que ele está livre desse demônio. Mas precisa ter esse conhecimento. Continuar firme e fiel e preparado para que o demônio não se ataca mais. Por isso que muitos demônios hoje ele é expulso por um pastor e dentro da igreja e fora da igreja o demônio entra de novo. Porque dentro da igreja aquela pessoa crê que o demônio saiu, mas fora ele não crê mais. É aí que o demônio vem reforçado e aí é trabalhoso e não sai mais. É o que eu posso entender aqui na palavra. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos.